Tire da mente a ideia de pecado e castigo. O que chamam de pecado é o erro, e o erro pode e deve ser corrigido. Corrija-se, estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança em si mesmo. Esse pecado vem de muito tempo, da antiguidade, e alguns cultos ainda, ou alguns segmentos religiosos seguem. Então, todos nós, de certa forma, na caminhada, temos os nossos erros, as nossas investidas não corretas, e isso naturalmente cria-se uma culpa, e naturalmente essa ideia do passado vem como um pecado, Então muitas vezes cultivamos essa culpa, mas como estamos aqui, como a gente sempre enfatiza e sempre estudamos muito, no processo da educação do nosso espírito encarnado, tendo essas ações dentro desse corpo, nas vivências oriundas da natureza do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o corrigir-se, dar-se sempre oportunidades e nunca carregar pesos excessivos achando que estamos sendo castigados. Quem realmente nos adverte é a nossa própria consciência. E quando andamos em rumos e temos ações que não são boas, ficamos culposos, mas é para nós refletir e ter a retomada ou tomada de caminhos melhores que possam causar a satisfação íntima. Dá para se dizer assim, a própria absolvição se dá através do nosso aperfeiçoamento. Erramos, tentamos de outra forma, vamos acertando e vamos nos modificando ao ponto que não precisamos errar e viver principalmente as consequências dolorosas. Nós já estamos num estado bem mais avançado no aprimoramento, e hoje, sempre que temos dá para se dizer assim, praticamos um erro, já logo a culpa vem. E muitos, e hoje a gente sabe que está muito rápido, as consequências são danosas e logo nós nos damos conta daquilo que estamos ou que fizemos, estamos fazendo o que fizemos. Essa é uma colocação do José Herculano Pires, expositor espírita. Pecado e castigo, dois conceitos que, embora disseminados no meio religioso, paradoxalmente, nos afastam de Deus e enfraquecem nossa religiosidade. No conceito de pecado está implícita a ideia de um julgamento divino. Acho que todos têm isso no íntimo, mas é a nossa consciência de que vamos ser julgados por aquilo que fizemos. E quantos colocam para si pesos excessivos, achando que não são capazes de serem dignos de ter por um tempo uma felicidade, uma satisfação, porque carregam esse peso, dá para se dizer assim. O mesmo Deus que pede para que não julguemos, e o mais temido julgador, uma incoerência teológica. O mesmo Deus que nos conclama a amar os nossos inimigos e perdoá-los e ter misericórdia, nos pune com castigos. Outra incoerência que vem nos incomodando há séculos. Então imagine aquelas ideias do fogo eterno, das penas irremissíveis. Isso é muito forte porque foi colocado ao longo
as gerações mais antigas, né? Então, como que um Deus que é todo amor, toda bondade, que faculta todas as possibilidades de vida dentro da nossa própria necessidade, nos dá família, nos dá condições, nos dá inteligência. Para uns fica burlada essa inteligência, deve ser perceber, né, por necessidades outras, que cada um tem dentro do complexo das suas próprias iniciativas do passado, aquilo que fez, também contido muitas vezes, mas não desprovido de inteligência, porque o ser carrega dentro de si essa, dá para se dizer, essa bagagem toda. Alguns é colocado no freio somente, quando não é bem usado. Eu falo desse ponto de vista aqueles da debilidade, aqueles que têm as deficiências mentais, dentro daquele que está com aquela dificuldade, ele percebe tudo, mas ele não consegue se expor dentro daquilo que ele gostaria. Mas são as restrições que são impostas pela encarnação necessária dentro da necessidade de cada um. Deus não é um contabilista, não usa planilha para anotar nossos débitos e créditos. Penso que Ele não sabe fazer conta de menos, porque aquele que ama só sabe somar e multiplicar. Jesus reformula esses antigos conceitos a nos apresentar Deus como um Pai amoroso, que não julga nem castiga, apenas ama, educa, promove, orienta, corrige e eleva. Um Deus que restaura as forças de quem está alquebrado pelo sofrimento. Um Deus que mostra caminhos a quem está perdido. Um Deus sabedor de que não há maldade no homem, apenas ignorância. Um Deus que tem um projeto de amor para os seus filhos, um projeto que está sendo construído na eternidade, através das experiências do erro e do acerto. Então isso vai fazer parte do nosso contexto ainda, esses erros e acertos, que na verdade tem só acerto no final, né? Porque vamos nos moldando. Por que aqui está que Ele só dá as condições melhores, promove, orienta, corrige e eleva? Porque se nós fôssemos pensar que pelas nossos erros, nossos deslizes do passado, a gente talvez, se fosse daquela forma antiga, estaríamos espiando atrozes dificuldades na vida atual, os tempos que nós estamos vivendo hoje. Mas não, Ele nos dá a oportunidade da vida com todas as condições que necessitamos, porque Ele sempre nos dá encarnações para que a gente volte e recomece a nossa vida do ponto ao qual nós paramos. E vai ser por um longo tempo assim, retornando, indo e voltando. Nós estamos com a ciência ou cientes de tudo isso, não só porque a gente tem um contato com aqueles que partem entre aspas, e muitos permanecem junto a esse sistema dos encarnados que aqui estão. Até hoje, ao chegar aqui, eu falei com a pessoa, dentro de uma tirada de dúvida, dá para se dizer assim. Então, é muito variado. Eles estão num outro sistema, muitas vezes estão perto de nós, pelas necessidades, por não ter, e
quem é que está aqui nesse momento inteiramente desprovido de sentimento de apego ao sistema, à família, às pessoas que aqui estão, aos seus bens, né? Alguns são apegados aos bens, aos haveres, que naturalmente ficam, mas sempre vamos ter oportunidades de nos aperfeiçoar e nos melhorar. Por isso que nós estamos aqui. Mas chegando aqui, a gente se enche de razão, de dificuldades, de não aceitações dos fatos da vida, como aqueles que nos mostram. Não queremos melhorar aqueles pontos que sempre deixamos de lado e vamos buscando em outras coisas, nos perdendo, não dando a devida valorização à busca real que nós viemos fazer aqui. Porque sabemos, queira nós ou não, tenhamos medo ou não, partiremos de uma hora para outra. Isso é uma realidade muito séria, muito atual. Muitos têm medo de voltar da onde viemos. Uma bobagem. Não é uma bobagem, não estou criticando quem pensa. Mas o medo maior é de vir para cá. E nós viemos. Tu mergulhar na carne é muito mais doloroso, dá para se dizer assim, do que desencarnar. Desencarnar nossos batimentos, nossas tensões calmam e desencarnamos. Dependendo da forma e de que levou, isso é muito circunstancial também. Mas é muito mais perturbador porque viemos, mergulhamos na carne e sabemos que temos que retomar no ponto exato que paramos há alguns anos atrás, dá para se dizer. Então temos medo da falha, de tornar os mesmos erros e perdermos o fruto de uma estadia numa terra abençoada que Deus concede aos seus filhos. E é muito pedido. E muitos falam, mas eu não pedi para nascer nesta vida, com essas circunstâncias, com esses problemas, mas são tudo construções nossas. E aí nós não queremos depois. Precisamos tomar de coragem, de perseverança, de força, para encarar a nossa própria situação. Nós mesmos é que devemos resolvê-la com o auxílio de muita gente. Muitos velam pelo nosso sucesso aqui, nessa rápida estadia na Terra. Parece tão longa. Eu já estou aqui há 50 anos, mas parece que passou em 20 anos, devido ao aceleramento dos processos que nós nunca queríamos fazer. Me melhorar para quê? Para que eu preciso ser alguém melhor? Eu vou viver de qualquer forma, eu vou me dar bem. Assim era, e muitos ainda são assim. Hoje pede passagem um despertar para algo que supera as expectativas materiais, expectativas somente do nosso mundo, dá para se dizer assim, muito além, para que a gente não chegue num certo período e nos deprima, porque o espírito ele sente a necessidade e à medida que ele não alcança os seus objetivos, eles caem em si. Então é um momento, se nós buscarmos pelas nossas próprias forças, melhor, pela boa vontade, ou por uma força de vontade muito grande a cada dia, porque a gente sabe o quanto nós temos que nos incentivar diariamente para termos uma boa semana, um bom mês, um bom ano, que represente realmente para nós. Errar é humano, afirmava a afirmativa até banal, embora esquecida por muitos, e Deus
os seus filhos no caminho do aprendizado se enganam pelas mais variadas razões, sobretudo pela fragilidade que ainda nos caracteriza. Somos mais ignorantes do que propriamente maldosos. É preciso desconstruir a ideia de que Deus nos castiga pelos nossos pecados. Deus tem coisas mais importantes a fazer do que ficar vigiando e punindo a sua própria criação. Deus sabe muito bem o que fez, sabe que a sua obra é boa e, portanto, sabe que não somos os nossos erros, eles não nos definem. Quando eu falei na segunda passada, que era a minha oportunidade de expor algo no centro onde eu trabalho lá, me veio uma ideia assim que é muito clara, que o Criador, ele vê o acabamento, não importa, ele nos joga nesse universo dentro das condições e vamos aprimorando, e ele não tem pressa que isso aconteça. Essa pressa deve ser nossa, essa vontade deve ser nossa. Me veio a ideia de uma edificação de uma casa. Ali do alicerce, toda aquela sujeira, aquele barro da escavação, das sapatas ali que vai ser erguido aquele edifício, nós somos meio que assim, levantadas as paredes, a coberta pronta, mas falta os acabamentos que vai dar a beleza, que vai ficar confortável, que vai ficar quente, no inverno, que vai ter as condições boas para o verão. Então nós somos meio que uma construção assim. Depois que estiver tudo pintado, com as cerâmicas e tudo bonitinho, a gente vê, eu olhava lá no início, hoje é acabado, estamos aqui vivendo bem. Assim somos nós. Nós, dá para se dizer, somos uma construção. É uma casa, dá para se dizer, uma casa mental que nós habitamos, e que ela é tão boa e tão confortável tanto quanto nós adequamos ela, nos melhorando, colocando cores claras, colocando sentimentos bons dentro da nossa existência. Então Deus nos olha assim, como uma criatura que vai ser perfeita no futuro. Não dá nem para dizer quantos séculos isso levará, ou quantos anos, porque dependerá da vontade de cada um. Não se faz de uma hora para outra, a gente sabe. E sabemos também, vamos ser sinceros, pela nossa força de vontade de isso acontecer, ela vai demorar, parece um pouco mais. Vocês não desconfiam que vai demorar? Porque nós não empenhamos muito tempo para que isso se ocorra. Não fizemos uma faxina mental para vasculharmos o que estamos sentindo, pensando diariamente, o que estamos fazendo para que se molde um ser humano melhor, mais leve, mais tranquilo, dentro das relações, porque é aqui que se faz o burilamento, é nas experiências, é no estar com o outro, é assistir, é se compadecer, é estar presente, de fazer algo que represente melhor. Quando eu estou fazendo isso, ou se eu estou buscando frentes para que eu faça isso, eu estou saindo um pouco do meu egoísmo, eu estou vendo a necessidade que é a do outro, mas naturalmente é a minha. Tudo que falta para o outro, falta para mim também. Eu procuro olhar assim e ver o ser humano da forma que ele é, se ele é mais agressivo, se ele é mais tranquilo, mas tu vê um ser que o Pai Criador está dando a oportunidade de estar aqui, vivenciando e aprendendo. Então somos todos muito necessitados, diferentes, mas as necessidades são basicamente as mesmas. É cultivar bons sentimentos, é tirar um pouco do egoísmo, é ter um olhar mais compadecido,
a não só se compadecer, mas ser atuante. Não basta eu somente me sensibilizar, mas eu não faço muita coisa. Porque muita coisa dá para se fazer. Se eu não tenho recursos, às vezes está escasso de auxiliar alguém materialmente, mas eu tenho o concurso da minha fé, seja ela do tamanho que for, mas à medida que eu me expando, que eu quero fazer alguma coisa para auxiliar, eu posso. Podem notar, quando vocês pensam em alguém e fazem uma prece para aquela pessoa, pela necessidade que ela está passando, tem uma sensação boa, uma tranquilidade. Aquilo me revitaliza, faz com que eu faça mais. E à medida que eu vou fazendo, aquilo vai me fortalecendo. Às vezes a gente fica pesaroso junto aos problemas que tem, as dificuldades. Então, todos nós temos, na verdade. Todos. E talvez quanto mais entendamos, sempre somos mais cobrados, é claro. E aí, às vezes, a gente é meio que o senso prático fala mais alto, tu vai fazendo, mas tu tem que ter aquele momento, para um pouquinho. Agradece por todas essas oportunidades, aquele dia, aquele sol, aquela chuva, o que for. E é a melhor coisa que está acontecendo. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu gosto muito da chuva, né? Mas é necessário tempo bom também, né? O excesso, não vamos nem entrar no mérito, né, de tudo que se abateu, né, sobre o Estado em termos gerais, mas a gente sabe, tudo vem dentro da necessidade, por mais dolorosa que seja, estamos vivendo. E vamos aprendendo, vamos sabendo que além da matéria, do nosso corpo, das situações que nos envolvem, a vida continua. E continuará sempre porque Deus nos ama e colocou uma centelha que é imortal, desde que Ele nos constituiu. Então vamos viver em outro tempo, na espiritualidade, da forma que der. E como eu coloquei hoje para essa pessoa que me indagou algumas perguntas, não saímos desse corpo tinindo, novinho em folha, ou dizendo, como muitos dizem, descansou. Ninguém descansa até que tenha uma tranquilidade. Se hoje nós estamos plenamente tranquilos e que tenhamos essa certeza absoluta, ainda fica uma vaga, porque podemos estar iludidos com os nossos sentidos e temos necessidades, apego e tudo mais. Então, saímos, ou o que devemos buscar é essa tranquilidade de espírito, estarmos integrados com esse que é o imortal, que vai voltar e que vai retornar novamente a esta vida. Então, o que nós pudermos levar de virtudes, de melhor para nós. Quanto aos nossos equívocos, tenhamos a humildade de reconhecê-los, mas não para cairmos em culpa. Eles fazem parte do nosso processo natural de crescimento. Tanto é assim que Deus nos deu infinitas existências, até chegarmos ao ponto em que, amadurecidos espiritualmente, o erro estará longe das nossas atitudes. Para isso, sem que sejamos excessivamente indulgentes ou radicalmente rigorosos com nossos equívocos, vamos pacientemente aprender com nossos tropeços, reformulando atitudes. Então isso é muito significativo para nós também. Naquela ideia de que errar é humano, a criatura vai só errando, não, vou ter oportunidades.
tudo isso, nós devemos ter um pouquinho de rigor. O que podemos fazer? Me dei conta que eu fui equivocado numa colocação, ou tive um gesto, ou falei algo indevido, que eu me corrija e que na próxima oportunidade eu faça diferente, eu tenha um olhar diferenciado. Podemos sim exigir de nós. Ninguém mais pode exigir de nós do que nós mesmos. Porque só aprimora aquele que tem força de vontade. Só se enriquece em virtudes aquele que se trabalha, se procura se indagar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, aquilo que rola a maior parte do tempo no nosso dia a dia, o que nós cultivamos, o que nós temos como conteúdo, o que nós podemos fazer para melhorar esse conteúdo. Então, que podemos ter esse olhar, vamos nos felicitar, não vamos necessitar de passar por tantos tropeços ou atropelos da existência que vem até nós através de exercícios melhores. Eu tenho muitos que requerer, eu sou assim e vou continuar até que eu morra. Então a sentença que ele está dando para si próprio é que ele vai ter dificuldade até o final da existência, porque as coisas que nós não aceitamos ou que nós não gostamos não se modificam porque eu não concordo. Eu devo ter um olhar diferenciado, aceitar mesmo que seja equivocada a outra colocação, mas eu ter um contexto bom dentro de mim, não ter olhos de julgar, e sim de entender, porque a fragilidade do outro eu posso não ter, mas eu tenho outras. Então por isso que todos nós nos conjugamos e estamos aqui como um espelho uns dos outros para um aprendizado. Não deixamos que possamos não deixar nenhum momento passar a oportunidade de fazer o bem e nos reconsiderarmos os nossos conceitos. Nunca tenham conceitos enraizados, assim. Tudo dá para se mudar, tudo dá para se olhar de uma forma diferente, melhor. E sempre que vem algo para nós ver com os nossos olhos, que possamos dar a melhor conotação. Não vir aquele julgamento, que não agrega. E se for aquilo realmente, que a gente não dê um julgamento ruim, porque é a experiência de cada um. Cada um está no estágio que se esforçou de estar. Então, cada dia que nós tivermos de vida nessa existência, representa algo a acrescentar mais o espírito imortal que está aqui. Demais, tudo ficará, a gente sabe. Mas as virtudes a gente vai levar e vai trazer novamente. Um bem registrado no nosso espírito jamais vamos perder. Aqueles bens que Jesus falava, que as traças não comem, que a ferrugem